beira do campo, o Silvinho fala e se mexe bastante. Mas e no vestiário? Como será que ele é? Hoje ninguém mais fala. Deu aqui, traz pra mim. Detalhe importante. Vamos construir o nosso resultado. Tá provado que ele é pilhado lá dentro também. E aos poucos, o time tá entendendo esse jeitão dele. A primeira vitória do novo treinador corintiano foi construída com o gol do Fábio Santos. Curiosamente, um lateral esquerdo, a posição em que o Silvinho jogava e construía jogadas. Vamos continuar construindo. Parabéns a todos, desfrutem da vitória e vamos já nos preparando entre vocês dentro. Brinca, fala, já vai. O tempo para desfrutar da vitória tá acabando. Amanhã o Corinthians joga pela terceira fase da Copa do Brasil. Busca a classificação contra o Atlético Goianiense. E para não precisar da sorte nos pênaltis, só interessa a vitória por mais de 3 gols de diferença. Em Goiânia, o discurso do Silvinho para tentar motivar o time a conquistar uma virada improvável na Copa do Brasil pode ter inspirações no passado do Corinthians na competição. Em 2 edições, o clube já conseguiu reverter grandes desvantagens construídas no jogo de ida. Oitavas de final em 2008. Na ida, Goiás 3-1. Bola não vai longe, Fabinho tocou. Posição legal, Herrera dominou bem o goleiro. Olha a sobra, Rincon! Na volta, 4-0 para o time paulista no Morumbi. Toca no zagueiro, voltou! O Diogo Rincon foi o nome daquele jogo. Outra vez, Diogo Rincon! Só que a principal virada corintiana na Copa do Brasil aconteceu 3 anos antes, em 2005. No primeiro jogo, o Cianorte do Paraná venceu por 3-0 o galáctico time de Tevez, Roger e companhia. Mas no jogo de volta a gente sabia que quase 50 mil pessoas iam estar no Pacaembu para nos empurrar e a gente tinha um time muito melhor. A classificação veio com goleada. 5-1 numa noite de gala do Corinthians. Agora, em 2021, o jogo decisivo é fora de casa e com o estádio vazio. Eu acho que são situações diferentes, cenários diferentes e muito mais difícil dessa vez. Então prepara o discurso, Silvinho. Quieto, silêncio, concentrado e perna forte. Vambora, moçada, é a nossa estrada. Oi, Andreoli, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente, existe uma grande expectativa em relação a essa entrevista. Os jogadores prometeram se manifestar oficialmente após o jogo. É esperado um manifesto que faça críticas à realização da Copa América no momento de pandemia no Brasil, mas eles internamente já decidiram que não vão boicotar. Todas essas questões externas, extracampo, ainda repercutem na seleção brasileira, como o afastamento do presidente Rogério Caboclo, após uma grave denúncia de assédio moral e sexual. Numa entrevista à ESPN, ele negou esse assédio e falou também que não houve conversa entre os jogadores sobre boicotar a Copa América. Então vamos ouvir o que o Tite falou sobre o caso do Rogério Caboclo. Nós sabemos a dimensão que tem, sabemos a gravidade do caso. Temos consciência disso. Agora, existe um comitê de ética da CBF que toma as devidas providências a isso. Essa alçada e essa responsabilidade, acompanhamos sim, sabemos da gravidade, eu sei, mas não é da nossa alçada, é do comitê de ética. O técnico Tite tenta blindar a seleção de tudo isso. No último treino, antes da viagem para cá, ele testou o Gabriel Jesus no ataque, no lugar do Gabigol. Então vamos dar uma olhada rapidinho no provável time do Brasil para hoje. Tem Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, Fred e Paquetá. Na frente, Gabriel Jesus, Richarlison e Neymar. O Brasil tenta quebrar aqui hoje um longo jejum, não vence o Paraguai aqui em Assunção desde 1985. E quem conta a história dessa última vitória é o Marco Aurélio Souza. A melhor seleção das eliminatórias já está no Paraguai. Mas depois de tantas turbulências fora de campo nos últimos dias, depois de tantos ataques ao comandante, Tite tem algo a dizer. As pessoas acham que a gente tem que ter opinião para tudo, quando que nós devemos ter opinião é pelo futebol. Nós devemos ter a nossa capacidade, o nosso lugar de falar daquilo que nos diz respeito, aquilo que nós aprofundamos, aquilo que nós julgamos dentro do futebol. Na bola, o Brasil tem 5 jogos e 5 vitórias. É o melhor em tudo. Tem um ataque que já marcou 14 gols e uma defesa que só levou 2.
Mas sempre vale lembrar aquela frase que é tão velha quanto certa: eliminatória já é Copa do Mundo. E quem disse que Copa do Mundo é fácil? Em solo paraguaio não tem sido fácil mesmo. Tá certo que foram só 4 jogos, mas tem um tempão que a seleção mais vitoriosa do mundo não sai de campo festejando. Sabe o Casagrande, o Casão? Sabe o Júnior, o Maestro? Nossos comentaristas. Os dois estavam no estádio quando o Brasil teve sua última vitória por aqui. Foi lá em 1985. Eles não estavam comentando, estavam jogando. O campo era muito ruim, muito irregular. Atacaram pedra no ônibus, eles deram muita pancada. Mas o Brasil não se intimidou e Renato Gaúcho cruzou na cabeça de Casagrande. No segundo tempo, a seleção marcou mais um gol, uma pintura de Zico. Eu acho que o momento de destaque foi exatamente o passe do Leandro, a levantada do Zico de calcanhar e um chute que o goleiro não teve nenhuma possibilidade de defesa. Tá na hora da seleção brasileira quebrar esse tabu, hein? Tem que ganhar esse jogo. Então, que seja hoje e que os jogadores estejam na mesma frequência do alvo mais atacado nos últimos dias. Eu estou em paz. Estou em muita paz.